Olá, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Luz e estou muito feliz hoje porque nós vamos trabalhar com a nossa aula de vírgula. Vamos trabalhar com sintaxe. Tem gente que fala em análise sintática e começa a ficar arrepiado, começa a suar, começa a dor de cabeça, bloqueia e pensa que está passeando numa praia paradisíaca, né? E vem aquela pessoa linda ao seu encontro, diz que você é tudo para ela, beija-lhe e a professora fala assim: essa vírgula está errada, ela criou uma confusão no texto, e você volta para a realidade, não é? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que vocês estejam bem acomodados, espero que vocês estejam sentados, tranquilos e de mente aberta. Pelo seguinte, olha, quero dizer assim, quando nós somos crianças, que é quando a gente começa a ver as primeiras classificações sintáticas e morfológicas, nós ainda não temos um preparo intelectual suficiente para compreender algumas coisas. Nós estamos ainda, naquele momento assim que os hormônios estão à flor da pele, nós estamos preocupados em passar batom, estamos preocupados com o menino, a menina que vai encontrar na hora do intervalo da escola, e nem sempre conseguimos entender aquilo que os professores nos falam. Bom, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer um concurso público, quem já é adulto, não pode mais usar isso como desculpa. De tal forma que hoje nós vamos ter que compreender essa matéria e também eu sempre me coloco à disposição para tirar dúvidas. Vocês têm aí os canais em que vocês podem entrar em contato comigo e caso as dúvidas persistam, eu posso fazer um filminho extra, uma aula extra, ao vivo, inclusive, para nós tirarmos essas dúvidas. Nós vamos começar aqui no quadro a falar sobre análise morfológica. E a primeira coisa que vocês vão fazer aí, e eu vou fazer aqui, é colocar as classificações morfológicas que existem, que são 10. Bom, pela experiência que eu tenho como professora, eu já sei que a primeira que vocês vão falar vai ser o quê? Substantivo. Muito bem, excelente. E logo, na sequência, é incrível, todo mundo lembra do adjetivo. Essas duas palavras, elas de forma técnica, em nível superior, elas são chamadas de nomes. Então, se vocês imaginarem assim, a professora Suzana foi para São Paulo fazer um curso sobre nomes na língua portuguesa. Vai ser um estudo de substantivos e adjetivos. Tá bem? Também temos os verbos, vou colocar com caneta vermelha porque é muito importante, advérbios, muito importante para a aula que nós vamos dar hoje, tá? É isso que eu quero dizer. Temos também as conjunções, as preposições, os artigos. Ai, gente, o que está faltando aqui, hein? Os numerais. Ai, está faltando um que a gente nunca lembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando o que aqui, hein, pessoal? Os pronomes. E tem uma classificação que todo mundo esquece, coitadinha, fica sempre por último, que é a interjeição. Muito bem, então nós estudamos isso na 4ª série, na 5ª série, na 6ª série e temos que nos recordar porque faz parte da estrutura da nossa língua, tá? Por outro lado, além da classificação morfológica, nós temos também a classificação sintática. Nela, as palavras são classificadas como sujeito da oração. Ora, o que é o sujeito? Sujeito é o ser, é a coisa sobre a qual se declara algo. O sujeito é aquela frase, é aquele termo, é aquela expressão, ela é aquela oração a qual o predicado está relacionado. Essa é a definição do Antônio Sacconi, que é o gramático que eu sigo. Certo? Depois nós vamos falar mais sobre isso. A palavra ela pode ser verbo,
Então, note que verbo é uma classificação que existe tanto na morfologia quanto na sintaxe. E aqui nós vamos falar da transitividade, né? Então, pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, ou pode ser intransitivo o verbo. Tudo bem? Temos ainda uma classificação. Qual seria ela? O verbo pode ser um verbo de ligação. Excelente. Temos os adjuntos, classificados em adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais. E aí quero colocar em vermelhinho também, porque nós vamos ver que aquilo que é advérbio na classificação morfológica vai ser classificado como adjunto adverbial na classificação sintática. É a mesma palavra, certo? Se eu falar assim, brevemente estarei na sua cidade. Esse brevemente, morfologicamente, chamado de advérbio, sintaticamente chamado de adjunto adverbial. Ok? Vou fazer um exercício para explicar isso melhor. Temos complementos, como classificação sintática. Então, o complemento de um verbo transitivo direto vai se chamar objeto direto. O complemento de um verbo transitivo indireto vai se chamar objeto indireto. O complemento de um verbo intransitivo vai ser um adjunto adverbial ou zero, nada. E de ligação, ele é chamado de predicativo. Esses são os complementos. Temos também o aposto, não aposta, né, gente? Aposto, que é uma explicação, explicativo, ou que faz uma restrição, tá? Restritivo. E temos, enfim, o vocativo. Bom, que é um chamamento, né? É um chamamento. Ótimo. Mas, Suzana, é uma aula de vírgula ou uma aula de classificação? É que acontece o seguinte, nós vamos trabalhar com a vírgula em torno de regras sintáticas, de estrutura frasal oracional, e nós vamos precisar desses conhecimentos. Por isso que eu estou fazendo esse flashback para vocês, né? Recordando aí vocês essas classificações, certo? Eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos aqui do curso presencial, e vou fazer com vocês também, certo? Para explicar exatamente essa dinâmica da classificação das palavras. Vamos imaginar a seguinte estrutura, olha. Eu gosto de você. Tudo bem? Você é meu aluno. Ei, você, saia daí. Estão percebendo ou não? Eu dei isso a você. Eu vi você. Na verdade, tem que ser, em norma culta, eu o vi ou eu a vi. Mas vocês vão entender o jogo que eu quero fazer com vocês agora. Olha só. A palavra você, ela se classifica de que maneira aqui dentro dessas 10 classes de palavras? Ela é um pronome, tudo bem? Então aqui, você é um pronome.
Tá aqui, ó, pronome. Mas e sintaticamente falando, como ela se classifica? Olha só, quem gosta, gosta de alguém. Essa palavra você, ela vai fazer parte do objeto indireto de um verbo transitivo indireto. Você é meu aluno. Qual é a classificação morfológica de você? A mesma. Pronome. Mas e sintaticamente falando? Ela é o sujeito. Por que o sujeito? Porque é a essa palavra que o predicado se refere. Olha a classificação dada por Sacconi, tá? Ei, você, saia daí. Classificação morfológica de você. Opa, pronome. Não muda. E sintática? Vocativo. Classificação morfológica. Pronome. Quem dá alguma coisa a alguém. De novo, assim como aqui, ela vai fazer parte de um objeto indireto. Eu vi você. Você. Pronome. Quem vê, vê algo ou alguém, objeto direto. Então, percebem como existe aí uma situação em que a palavra, a mesma palavra no mesmo contexto, ela tem uma classificação morfológica e uma classificação sintática, certo? De tal forma que nós podemos olhar para aquela oração e ter essa consciência da classificação. Por quê? Porque agora viram as regras que indicam como a vírgula será empregada, como a vírgula será usada. E nós teremos que ter uma certa familiaridade com essa estrutura, tá? Vamos fazer uma outra analogia só para eu ser didática com vocês. Imaginem só, morfologicamente eu sou um ser humano do sexo feminino, isso não muda em mim, certo? Mas para você eu sou o quê? Professora. Para o meu marido, eu sou esposa. Para o Estado, eu sou uma cidadã. Para o fisco, eu sou uma contribuinte. Para o meu cliente na advocacia, eu sou advogada. Mas para todos eu continuo sendo ser humano do sexo feminino. Então, na classificação morfológica, as classificações permanecem. Na classificação sintática é que eu vou ver a dinâmica daquela palavra, como que ela se situa. Isso está claro para vocês? Se não estiver, podem fazer perguntas que no momento apropriado eu tento responder. Vamos para a nossa primeira situação, mas antes eu quero fazer uma observação. A estrutura da nossa língua, ela é baseada em sujeito, verbo, complemento e, ao final, o adjunto adverbial. É exatamente o que nós temos nesse caso aqui, tá? Então, vocês vão entender agora a diferença entre intercalação e antecipação. O Superior Tribunal de Justiça é o sujeito do verbo mostra-se. Tá aqui, verbo. Tá? E o atento é o complemento. Mais uma vez, é o nosso adjunto adverbial. Por que eu não chamei de advérbio? Porque advérbio é a classificação morfológica. Aliás, como são 3 palavras, eu não vou chamar isso de advérbio, né? Mas de locução adverbial. Então,
advérbio, ou melhor falando, locução adverbial, adjunto adverbial. Não pode haver vírgula de forma alguma entre o sujeito e o verbo. Não pode haver vírgula de forma alguma entre o verbo e o complemento. Eu não preciso repetir porque basta vocês voltarem o vídeo, certo? Não há vírgula. Não posso colocar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. Se eu quiser, posso colocar uma vírgula aqui. Mas, por que eu colocaria? Se eu colocar uma vírgula, o meu leitor vai querer interpretar essa vírgula. Vocês vão entender por quê, ó. Se eu falar assim, olha, a professora Suzana está linda hoje. Nossa, vou ficar tão feliz. Vou falar, obrigada. Se você falar, a professora Suzana está linda hoje, eu vou falar, nos outros dias eu estou o quê? Então é só para te mostrar que essa vírgula aqui, ela será interpretada pelo meu leitor. Então a melhor coisa é não colocar essa vírgula, tá? O adjunto adverbial está no final da oração e assim corretamente colocado. Muito bem. O que acontece agora é que eu vou pegar aquele adjunto adverbial lá do final e vou trazer ele aqui para frente. Então eu vou dizer assim, ó, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça mostra-se atento. Isso se chama antecipação. Por quê? Porque eu trouxe antes, eu trouxe para frente o adjunto adverbial. Nessas circunstâncias, a gramática pede que se coloque vírgula aqui na frente, tá? Suzana, mas isso é obrigatório? É obrigatório. Se há gramáticos que discordam, eu me pauto mais ainda em manuais, como o próprio Manual da Presidência da República, os manuais que existem nos órgãos públicos que determinam a redação oficial. O gramático é um particular, mas quem determina a gramática oficial é a Academia Brasileira de Letras, é o próprio Manual da Presidência da República, ligado à Casa Civil, tá? E eles falam exatamente sobre isso. O adjunto adverbial antecipado recebe vírgula. Bom, o STJ mais uma vez mostrou-se atento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito, pulo, tenho aqui o verbo, e entre o sujeito e o verbo, eu acrescentei esse adjunto adverbial. De tal forma que agora eu tenho que colocar vírgula aqui e vírgula aqui. Aí você me pergunta, mas professora, a senhora falou que não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu concordo, falei mesmo, é mais pura verdade. Mas aqui eu não estou colocando vírgula, eu estou colocando vírgulas. E entre o sujeito e o verbo eu tenho um adjunto adverbial que está intercalado. Intercalado, colocado entre, colocado no meio, entre o sujeito e o verbo. Isso está entendido? Mais tarde nós vamos ver que o mesmo fenômeno vai ocorrer com as orações adverbiais, ou seja, aquelas que vão substituir o advérbio, se assim eu estruturar a minha oração. Vamos para o próximo caso? A situação número 2 da nossa aula é aquela em que você deve usar vírgulas duas para colocar as expressões explicativas, corretivas, reforçativas. Como ou seja, isto é, aliás, por exemplo. Certo? Vamos pegar o exemplo que está no nosso material escrito. O governo divulgou na semana passada o texto da proposta de emenda à Constituição que limita o avanço do gasto primário, isto é, o gasto que exclui pagamentos de juros. Então, o que vocês observam aí? Observam
que a expressão ela é utilizada e antes e depois dela se coloca vírgula, assim que se faz. Evite usar o isto é no começo de períodos. Isso soa muito como marca de oralidade, uma coisa assim displicente, sem aquela preocupação. Se você realmente quer colocar um elemento coesivo, explicativo, você pode colocar a expressão em outras palavras, em outros termos, ou simplesmente isso significa que, tá? E seja feliz, mas não comece, por favor, com isto é e ou seja, seus períodos. É uma dica, não é uma regra, tá? Não esqueçam que eu não sou professora de gramática, já fui de 90 a 95, eu fui professora de gramática, já faz tempo. Hoje eu trabalho com a gramática aplicada ao texto, então também a gente tem que levar em consideração questões assim de estilo, de elegância. Outro exemplo aí, o envio de carta não comercial subirá R$1,05, por exemplo. Então notem que esse por exemplo é entre duas vírgulas, como está aqui colocado, tá bem? Ou seja, também entre duas vírgulas. Não comece em período com ou seja, com isto é, e nem com por exemplo, né? Pode começar assim, ó, um exemplo disso, para exemplificar isso, vírgula, tá? Mas, por exemplo, não, é muito abrupto, ok? A situação número 3 é aquela em que eu vou colocar vírgula nas orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas começadas por conjunções, aqui ó, coordenativas. Aí você tem que fazer um esqueminha, né? Fazer uma tabelinha ali das conjunções coordenativas, mas as que vocês usam principalmente são as conjunções mas e pois. Então eu já estou dando a cola para vocês, não é verdade? Quero fazer boas citações, vírgula, ó, a vírgula sempre presinha aqui, ó, na última palavra, viu? Porque por incrível que pareça, às vezes o aluno escreve e joga a vírgula lá para o comecinho da linha, aí fica aquela vírgula lá solta, coitadinha, né? Perdida. Então aqui você vai ter essa vírgula antes do mas, tá? E aqui está a oração coordenada. Quero fazer boas citações, mas não quero ler livros. Aí fica difícil, né? Aí faz aquelas citações que não tem nem pé nem cabeça. Coitado do professor corretor. Segunda situação, eu sei falar, sempre haverá vírgula antes do mas, certinho? Mas não escrever. Eu sei falar, mas eu não sei escrever. E essa vírgula aqui é obrigatória. Nenhuma dificuldade, né? Citar é excelente, pois mostra o conhecimento do leitor. Onde vai a vírgula? Antes da conjunção coordenativa, pois, ó, bem aqui, e essa é a oração coordenada. Bem, mas é comum os alunos me perguntarem assim, professora, a vírgula vai antes ou depois do mas? Então, antes nós já sabemos que é obrigatório colocar essa vírgula, né? Então aqui já podemos colocar essa vírgula aqui que é obrigatória. Agora, olha só o que está acontecendo nesse quarto exemplo, enorme. Nosso cinegrafista ficou bem feliz comigo, viu gente, colocar essa oração enorme aqui, mas eu preciso mostrar para vocês. Quero fazer bons textos, mas o quê? Pula, pula, pula. Eles não ficam bons. Ó. Entre a conjunção mas e a oração que ela está introduzindo, o que eu fiz? Eu acrescentei essa outra oração. Outra oração. Uma oração dentro da outra.
Lembra do caso número 1 de intercalação? Lembra ou não? Uma outra oração aqui dentro, ó. Adivinhem o que vai acontecer agora? Vírgula e vírgula. Pergunta valendo bastante R$1.000. Essa vírgula aqui tem alguma coisa a ver com o mas? Nada. Nada. Porque se eu tirar essa oração daqui que está intercalada, adivinhem o que vai acontecer? Adivinhem. Eu vou tirar a oração e junto dela também a vírgula, as vírgulas. Certinho? Vamos supor que eu falasse assim, olha, eu quero fazer bons textos, mas Suzana, e usasse aqui um vocativo, eles não ficam bons. Vírgula e vírgula. Se eu tirar o vocativo, o que eu vou tirar também? Falem aí, respondam em voz alta. Não faz mal que a família pense que vocês estão ficando loucos, porque nós somos loucos mesmo. Loucos de vontade de passar para medicina, para direito, para as engenharias. É essa a nossa loucura, não é verdade? Então, mas, embora eu me esforce, vírgula e vírgula. Tem alguma coisa a ver com mas, essas duas vírgulas? Nada. Tem a ver com a intercalação. Se eu tirar o que está intercalado, pronto, acabaram-se as vírgulas. E, obviamente, eu traria aquela oração aqui para perto. Certo? Uma vez um aluno falou assim para mim, professora, a senhora usa esses exemplos fáceis, praticamente débeis, né? E vê um texto complexo, daí eu quero lembrar de todas essas regras. Tem que lembrar sim, tá, pessoal? Essa é a nossa realidade, tá bom? Outra situação que requer vírgula é no caso das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas correspondem a um aposto. Olha só, Machado de Assis, célebre escritor, era irônico. Eu tenho aqui o sujeito da oração, tenho aqui o verbo, entre o sujeito e o verbo eu coloco uma explicação, vírgula e vírgula obrigatórias. Se eu acrescentar o pronome relativo e o verbo, que foi um célebre escritor, mesma coisa acontecerá, vírgula aqui e vírgula aqui. Tudo bem? Então é interessante que vocês tenham essa noção do que é sujeito, do que é verbo, da transitividade verbal, porque, olha lá, mais uma vez, não podemos colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, não podemos colocar vírgula entre o verbo e o complemento. E temos que colocar duas vírgulas caso alguma coisa seja intercalada, como é o caso aqui, ó. Entre o sujeito e o verbo intercalamos esse aposto, portanto, tenho que colocar essas duas vírgulas. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. A nossa quinta situação, ela é determinante para a organização das ideias. Porque muitas vezes vocês querem fazer bonito e devem, e vocês colocam a oração subordinada antes da oração principal. Ora, como que eu sei que uma oração ela é subordinada? É muito simples. Dá uma raiva quando o professor fala que é simples, uma coisa que a gente não entende, né? A oração subordinada é aquela que vem com conjunção ou locução conjuntiva, né? Se é mais que uma palavra, no começo dela, tá bem? Então, ele se lançou a iniciativa privada, é a oração principal.
E a subordinada, como houve rejeição ao político. Como que eu sei que ela é subordinada adverbial? Por conta do como, certo? Então, essa vírgula aqui, ó, se torna obrigatória, certo? Se eu inverter sintaticamente, nós vamos ter uma outra estrutura, mas essa vírgula ali é obrigatória. Enquanto não houver leitura, o cidadão ficará alienado. Oração principal, o cidadão ficará alienado. Oração principal. Subordinada, porque tem conjunção subordinativa enquanto não houver leitura. Quando a oração subordinada é colocada antes da oração principal, essa vírgula é obrigatória. Se eu inverter, falar o cidadão ficará alienado enquanto não houver leitura, não é preciso colocar vírgula, por uma simples situação que nos remete a essa daqui. Quando o adjunto adverbial ou o advérbio ou a oração adverbial estiver colocada no final da oração, eu não preciso de vírgula. Tá bem? É aquela mesma circunstância dos adjuntos adverbiais antecipados. Só que aqui, ao invés de antecipar um adjunto, eu antecipei toda a oração. Tudo isso aqui está antecipado. Tá bem? Se eu começasse, como já falei, o cidadão ficará alienado enquanto... Olha, está começando a oração subordinada agora, ó. Enquanto não houver leitura... Então, agora eu não preciso mais da vírgula, porque a oração adverbial está no final. E estando no final, como aqui, não preciso de vírgula. Só se eu quiser. É tão facultativa como se fosse um adjunto adverbial, tá? Então, aqui não precisa de vírgula. Aqui a vírgula ela é obrigatória. Ainda que a escola seja um local de aprender, ela também é espaço de convívio. Oração principal, ela é espaço de convívio. Oração subordinada, ainda que a escola seja um local de aprender. O ainda que é o que marca essa oração como oração subordinada adverbial. Ela atua como um modificador de circunstância da oração principal. Aí tem uma novidade também, né? Discutindo sobre o assunto, é a famosa oração subordinada reduzida de gerúndio, que também tem valor adverbial, uma vez que ela está na frente da oração principal. Notem que a oração principal é aquela que não tem a conjunção. Ela começa direto com a própria oração, geralmente com o sujeito dessa oração. Então, discutindo sobre o assunto, o filósofo opinou: essa daqui é oração subordinada, reduzida de gerúndio, antes da principal, essa vírgula é obrigatória. Ai, professor, eu não entendo essas coisas. Entende? Sim, senhor. Tem que estudar. Acontece que vocês estudam todas as matérias e esquecem-se da gramática. Grande erro. Vamos para a nossa próxima situação, nosso próximo exemplo? Na sequência do nosso material, vocês vão observar a proibição de se colocar vírgula, como já falei, entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento, entre um complemento e outro. Quando eu falo assim, olha, Mafalda é útil às professoras, eu tenho útil como complemento do verbo ser e às professoras como complemento de útil. Não pode colocar vírgula em nenhum lugar, em nenhum momento, certo? Quero chamar a atenção de vocês também para essa situação que está colocada aqui no quadro. Olha, no Enem, na hora do parágrafo de conclusão, em que vocês fazem as propostas de intervenção, vocês usam muito essas estruturas, tá? Então, é preciso que o Ministério da Saúde desenvolva projetos e assim por diante. É o verbo de ligação. Preciso é o predicativo.
não podem não acreditar, mas tudo isso aqui, ó, isso aqui tudo, tá? É o sujeito do verbo ser. Essa aqui é aquela famosa oração subordinada, substantiva, subjetiva, subjecto, sujeito. Só que houve a inversão sintática apenas. Como eu não posso colocar vírgula entre verbo, complemento e sujeito, sujeito, complemento e verbo, não importa a ordem, não pode colocar vírgula aqui. Mas os senhores colocam, tá? Não façam isso. Mesma coisa aqui, ó. É o verbo de ligação. Necessário é o predicativo, é o complemento. E tudo isso daqui, ó, atua como sujeito da oração anterior. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não pode ter vírgula aqui. Observem como isso está acontecendo aqui, ó. São é o verbo de ligação. Notórias é o predicativo. O que é notório? As práticas educacionais. Sujeito, que no caso não é oração, é sujeito. Então, se aqui eu tenho o sujeito, aqui está o verbo e aqui está o complemento, que se chama predicativo, essa vírgula não pode existir aqui. Ok? Veja, no passado, um aluno meu me perguntou, depois de uma explicação como essa, então quer dizer que gramática tem a ver com redação? Descobriu a América. Quem tem domínio gramatical, obviamente, conseguirá organizar muito mais o texto. Leiam o item número 4, leiam o item número 1 das habilidades do Enem e sejam felizes com aquelas avaliações, com aquelas correções, com aquelas colocações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de vírgula. E vamos trabalhar bem essas vírgulas para os nossos textos ficarem claros, precisos e inequívocos, tá bom? Até mais!